Esta semana, neste Saúde em Foco, falaremos da tuberculose, uma antiga doença que é conhecida como a mais infecciosa e mais mortal. Que novas soluções existem para combater a tuberculose? Teremos olhar de especialista. E um café em Nairobi, no Quênia, oferece emprego a indivíduos com problemas cognitivos. Este é o Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco, aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Sim, podemos acabar com a tuberculose. Esse foi o lema deste ano do Dia de Luta contra a Tuberculose, que foi a 24 de março, assinalada em todo o mundo. Tuberculose é uma infecção bacteriana que atinge os pulmões. A doença pode também afetar outras partes do corpo, como os rins, a espinha ou o cérebro. Espalha-se através do ar. Especialistas de saúde dizem que a tuberculose é uma das doenças que mais matam. Cerca de 1,5 milhão de pessoas morrem da doença anualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde. A mesma organização diz que as mortes por tuberculose reduziram em 26% entre 2015 e 2021. Contudo, prevalecem desafios como o limitado acesso aos serviços de saúde, infraestruturas de saúde inadequadas e a falta de cuidados especializados. Camarões registram um número bastante grande de casos notificados de tuberculose nos seus hospitais, embora a doença ainda seja subnotificada. Segundo estimativas da OMS, deveríamos ter cerca de 47 mil casos de tuberculose todos os anos, mas infelizmente notificamos todos os anos cerca de 25 mil casos. Para o ano 2022, notificamos exatamente 25.286 casos de tuberculose, sem esquecer os nossos pequeninos, que também são subdiagnosticados com apenas 5% nos Camarões, enquanto se espera que sejam cerca de 10%. Outro problema é o não seguimento do tratamento por parte de muitos doentes. O tratamento inicial leva 6 meses para a forma farmacossensível, mas pode ir até 9 ou mais meses em caso de forma resistente aos medicamentos. Entre os nossos pacientes acompanhados em 2021, tivemos 5% dos que foram declarados perdidos no acompanhamento. Não tivemos notícias deles até ao final do tratamento, após 2 meses de tratamento. A situação requer mais atenção dos trabalhadores de saúde. É entre esses pacientes que temos os multiresistentes. Os colegas de campo são bem treinados para fazer o primeiro teste e ver se eles ainda são elegíveis para tratamento de tuberculose suscetível. Caso contrário, teremos que colocá-los sob o regime mais complexo, que é o tratamento de tuberculose multiresistente, que dura até 9 meses ou mesmo 11 meses. Camarões não escapa de casos de tuberculose resistente a medicamentos, mas os casos não são devidamente diagnosticados. Segundo estimativas da OMS, em 2022 esperávamos ter 350 casos de tuberculose multiresistente, mas só conseguimos diagnosticar 174 casos de tuberculose multiresistente e, infelizmente, entre esses pacientes existem alguns que se recusam a ser tratados, o que significa que de 174 casos, há uma lacuna de 21% dos nossos pacientes que não responderam ao tratamento, continuando assim a contaminar a população. Com isso, estamos realmente em risco. Contudo, desde 2021, o protocolo é aplicado em hospitais para casos de resistência aos medicamentos. Somos chamados a acompanhar os pacientes durante 4 meses de internamento na fase intensiva para que o tratamento seja bem seguido. 4 meses em que ele faz o tratamento em jejum sob supervisão da equipe de enfermagem. Após os 4 meses da fase intensiva, o paciente é chamado a seguir os últimos 5 meses do seu tratamento ambulatório perto da sua casa. Não haverá mais injeções neste protocolo porque foi retirado de acordo com as últimas recomendações do OMS, o que dá uma oportunidade aos nossos pacientes de seguirem bem esse tratamento e serem declarados curados no final do processo. Com a ajuda de doadores e parceiros, o governo tornou o tratamento da tuberculose gratuito. O tratamento de tuberculose nos Camarões já está acessível em todo o território nacional, nos nossos 3.027 centros de diagnóstico e tratamento.
É um tratamento que dura 6 meses para a forma farmacoconsensível, com 2 meses de fase intensiva e 4 meses de fase continuada. Na fase intensiva, o paciente é chamado a tomar um comprimido, que é uma combinação de 4 comprimidos, e durante a fase de continuação, ele é chamado a tomar 2 comprimidos combinados num. O Plano Estratégico Nacional visa a eliminação da tuberculose até 2035. Que inovações e soluções podem ajudar na luta contra a tuberculose? Aqui estão algumas notas do presidente da Humana People to People. Africa is one of the continents most affected. A África é um dos continentes mais afetados pela tuberculose. A doença afeta principalmente os países de baixa e média renda e há novas estirpes resistentes a medicamentos. Mesmo com avanços nos medicamentos, as estirpes subsistem. A tuberculose resistente aos medicamentos desenvolveu-se porque as pessoas não aderiram estritamente à medicação. Então, por causa do abandono e talvez do retorno ao tratamento, uso de um segundo medicamento e em seguida abandono novamente, surgiu a resistência aos medicamentos antituberculose. Infelizmente, uma pessoa pode passar uma estirpe resistente a drogas para outra pessoa. Because of dropping out and then maybe going back again on treatment or a second drug, and then dropping out again, this developed drug resistance in the TB strains. And then, unfortunately, a person can pass a drug-resistant strain to another person. First of all, communities should be aware. As comunidades devem estar conscientes que a tuberculose é uma doença curável e que também é uma doença evitável. Portanto, as pessoas devem estar cientes disso. E então, quando alguém na comunidade contrai a doença, é importante que seja apoiado. Toda a família deve ser testada, porque existe o risco de infecção. Um dos principais desafios também no tratamento para acabar com a tuberculose é encontrar as pessoas recém-infectadas. Se você tiver sintomas, deve fazer um teste. A nossa experiência é que, por exemplo, nos países onde trabalhamos alcançamos cerca de 3 milhões de pessoas com informações sobre tuberculose. E, então, 10 a 12% daqueles com sintomas testaram positivo. Então, mesmo se você tossir e apresentar sintomas, isso não significa necessariamente que tem tuberculose, mas é muito importante que se apresente e faça um teste, porque depois de testar 100 pessoas, talvez cerca de 12 delas realmente terão TB. Por isso, é muito importante a mobilização e divulgação da comunidade para encontrar os que não acham necessário fazer o teste. O tratamento preventivo é uma forma de evitar que mais pessoas numa família próxima contraiam a doença da tuberculose. Essa é uma inovação e que é introduzida em alguns países. Who do not think it necessary to go for testing, preventive treatment is a way to prevent that more people in that near family get TB disease. So that is an innovation. E que é introduzida em alguns países de alguma forma. É preciso também mobilizar os fundos necessários. E daí que existe um fundo global para a tuberculose, HIV, SIDA e malária. Como diz o tema do Dia Mundial da TB 2023, sim, podemos parar a TB, podemos. É uma questão de investir recursos e energia suficientes e também fazer isso juntos. Todo o mundo, de mãos dadas. Acho muito importante combater o estigma da tuberculose. Essa é uma doença que todos nós precisamos de enfrentar de frente e junto com as comunidades. I think it's very important to fight stigma, and this is a disease that we all need to, address heads on. Os países de África permanecem em alerta máximo em relação ao surto do vírus Marburg. Pelo menos 9 casos confirmados e 20 casos prováveis foram reportados na Guiné Equatorial desde que o surto da doença mortal foi declarado em fevereiro, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença do vírus de Marburg é uma febre hemorrágica viral que pode ter uma taxa de mortalidade de até 88%. A Tanzânia reportou o seu primeiro surto da doença viral mortal depois de 8 pessoas terem tido sintomas como a febre, vômitos, sangramento e insuficiência renal. 5 dos 8 pacientes perderam a vida
e outros 161 possíveis contactos estão a ser monitorados, isto também segundo a Organização Mundial da Saúde. Uganda ordenou que as autoridades de saúde intensificassem a triagem ao longo da sua fronteira com a Tanzânia após o surto. Outros países, como o Quênia, Camarões, permanecem em alerta máximo. Não há vacina licenciada ou tratamento aprovado por Marburg e especialistas dizem que o tratamento de suporte ajuda a melhorar. A queniana Diana Ayo fez de tudo para encontrar um espaço seguro para a filha trabalhar, mesmo tendo uma complicação neurológica. Ela abriu o seu próprio espaço, o Aira Neurosoul Café, que além de empregar pessoas com complicações como o autismo, educa sobre a neurodiversidade em Nairobi, a capital do Quênia. As tentativas de emprego de Natasha Mwangi, de 18 anos de idade, não resultaram até o mês passado, quando foi aqui contratada. Natasha, que nasceu com paralisia, recebe os clientes neste café que emprega pessoas com complicações neurológicas. Estou feliz ao mesmo tempo, animada, obrigada. Excited. Thank you. A Airas Neurosoul Café é o primeiro do tipo no Quênia. A proprietária, Diana Ayo, diz que o nome é derivado da sua filha de 5 anos, Aira, nascida neurodivergente. Cada vez mais os pais se aproximam de mim e perguntam: meu filho pode vir aqui, mesmo que seja de graça, eu vou até te pagar. E eu digo que essa não é a essência. A minha essência é capacitá-los para que a sociedade, não só a Diana, possa aceitá-los. Os clientes do café também são educados sobre neurodiversidade e como interagir com adultos e crianças, inclusive através da arte. Está apenas vendo essa pessoa por quem ela é de fato, além de qualquer extremismo que ela tenha ou qualquer coisa nela que possa ser diferente. Distúrbios neurológicos comuns incluem autismo, dislexia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e paralisia cerebral, entre outros. Essas condições são desencadeadas por predisposição genética e eventos durante a gravidez. De acordo com o Centro para a Neurodiversidade e Inovação no Emprego, com sede nos Estados Unidos, o desemprego para pessoas com tais distúrbios neurológicos chega a 40%. Especialistas dizem que no Quênia, a falta de compreensão e educação adequada afasta muitos indivíduos altamente talentosos do mercado do trabalho. Tendo feito a transição de um sistema educacional onde se calhar as suas necessidades únicas não foram levadas em consideração, então há uma probabilidade muito grande de que eles acabem também não tendo o seu potencial e capacidade totalmente identificados. Isso agora limita o que estamos a abordar, o espaço de trabalho deles. A neurodiversidade é um campo pouco estudado e subestimado, especialmente em África, de acordo com o Centro de Neurodiversidade. Diana espera que iniciativas como esta ajudem a educar e a sensibilizar o público. Hoje destacamos a tuberculose e complicações neurológicas. Próxima semana aqui estaremos com mais notícias sobre a saúde. A realização foi de Bárbara Ferreira Santos, a apresentação de Amâncio Miguel. Saúde é o mais precioso que temos. Até para a semana. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de amanhã melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimos-lo com a verdade. A Voz da América
mostra-lhe o quadro completo.